Bálsamo, uma referência em qualidade e inovação no setor de amendoim desde 1995. Conheça nossas 3 unidades que trabalham juntas para oferecer o melhor para você. Essa unidade é responsável pelo recebimento do amendoim direto da roça e pela fabricação de sementes de amendoim certificadas. Aqui realizamos a secagem, pré-limpeza e beneficiamento, garantindo que o produto chegue até você com a máxima qualidade. Nossa operação conta com 300 colaboradores dedicados e comprometidos com a excelência. Nossa unidade de seleção é onde os melhores grãos são cuidadosamente escolhidos, tanto para o mercado interno quanto para exportação, além de produção de doce e snacks que chegam a todo o Brasil. Com certificação internacional no processo de blancheamento, reforçamos nosso compromisso com a qualidade. E na nossa fábrica de doces, inaugurada em 2001, transformamos o amendoim em deliciosos produtos presentes em todo o território nacional. Cada receita carrega o cuidado e a tradição da nossa marca. Bálsamo é mais do que uma produção. É uma história de dedicação, qualidade e paixão pelo que fazemos. Desde 1995, nossa trajetória é marcada pelo compromisso com a excelência. Obrigado por confiar em nós. Juntos levamos o melhor do campo até você. Bálsamo Alimentos. Sabor que faz bem. Qualidade que você confia. Olá, comerciárias e comerciários! Quero convidá-los para conhecerem o trabalho que o Sim Comerciários realiza em prol de toda a categoria. Além da proteção e conquistas ao direito trabalhista, nos empenhamos em promover oportunidades de lazer e convivência ao comerciário e sua família. São 87 anos de lutas e conquistas. Vocês são o nosso maior compromisso e razão de existir. Pela audiência, eu sou o Carlinhos Scaparelli, que a partir de hoje, com todos vocês, onde quer que vocês estejam, nos acompanhando, para mais um programa conectado, representando, ou pelo menos tentando representar, o meu irmão César Caparelli. Ele fez essa ponte para que nós estivéssemos aqui, a partir de agora, nesse horário, toda terça e quarta-feira, a partir das 14 horas e 30 minutos. É o nosso conectado, já com 10 anos no ar, através da TH+ TV. Onde quer que você esteja, nos acompanhando de uma maneira agradabilíssima, eu tenho certeza. Oferecimento do nosso conectado, Bálsamo Alimentos. Na verdade, de Dumont para todo mundo, exportando para mais de 80 países, um orgulho, sem dúvida, para toda a nossa região. Obrigado, portanto, Bálsamo Alimentos. E também ao nosso lado, Sim Comerciários, defendendo e valorizando os direitos dos comerciários e comerciárias desde 1936. Regina, presidente do nosso Sim Comerciários e toda a equipe, muito, muito obrigado mesmo por esse apoio e por essa credibilidade fantástica, tá? Então, em nome de Sim Comerciários e também de Bálsamo Alimentos, iniciamos o nosso conectado a partir de agora, através desse Tiagão, colocando a gente, né, ao vivo. Tiago, obrigado pelo carinho também, viu? TH+ TV, levando tudo aquilo que você pode, deve, precisa saber. Bom, nós recebemos hoje uma família, tanto o Henry, né, que é o responsável por um programa, uma plataforma, que nós vamos falar daqui a pouco, não apenas o Henry, também o filho dele, o Davi,
que já tem 10 aninhos, olha que beleza. E ainda a mamãe do Davi, a Aline, também ao nosso lado a partir de agora. Bom, vamos começar com o Henry, né? Pelo menos para poder nos desejar uma boa tarde, um bom trabalho, uma boa entrevista. Henry, Tubagol. Muita gente já se questionando. Tubagol, o que é isso? Então, boa tarde, obrigado por terem aceito o nosso convite, tanto você quanto a Aline e também ao mesmo tempo o Davi, que é o pequenininho de 10 anos. É isso aí. Fala pra gente o que significa esse Tubagol. Legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui falando contigo. Você que representa aí parte da história da comunicação, você e sua família em Ribeirão Preto, né? Mas então... tremendo, amigo. É uma inovação que você fica sem saber como... Eu falei pro Thiago, você fica sem saber como conduzir às vezes, né? Eu acho que daqui uns 15 anos eu vou aprender. Exato, mas não falta experiência, credibilidade, né? Pra gente... E muito feliz em poder compartilhar um tema extremamente relevante para a comunidade, que é a prevenção do afogamento. E o nome Tubagol surgiu a partir de uma ideia do Davi. É mesmo? Exatamente. Olha. Ele até vai contar um pouquinho como que essa ideia surgiu, mas em resumo, tuba vem de tubarão e gol de ir, do verbo ir em inglês, né? Então, vá ser um tubarão, e essa é a nossa mensagem de prevenção do afogamento infantil. Então, quanto mais a gente fala de educação aquática, de segurança aquática, mais vidas nós estamos salvando. Depois a gente vai falar um pouquinho dos números, né, e do problema do afogamento como um todo no Brasil e como nós podemos solucionar e como cada pessoa que está nos assistindo, cada familiar, pode se envolver com esse tema e levar a prevenção para dentro de casa de uma maneira agradável, leve e divertida. Aline, boa tarde também, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E aí, como é que fica o coração, não apenas como filho, né, que teve todo esse procedimento, essa ideia até, mas ao mesmo tempo com o trabalho de vocês no dia a dia? Boa tarde, também agradeço aqui, né, o convite, a oportunidade. O Davi, mãe falando, né, sempre foi o filhote de ouro. Mas a gente sempre acompanhou, né, o Davi nas aulas de natação. E essa história também começou um pouco porque quando o Davi era nenezinho, ele tinha muito medo de água. Então, Davi tinha muito medo de tomar banho, muito medo de molhar o rosto. Então, era assim, era um sufoco dar banho em Davi. E a partir daí a gente falou, bom, como que a gente pode melhorar, né, esse dia a dia aí com o Davi, tornar o banho mais prazeroso, né, que ele fique mais feliz tomando banho. E aí procuramos as aulas de natação. E aí começou essa paixão aí que o Davi primeiro teve pela natação e depois a família toda embarcou junto com o Davi. Davi, boa tarde. Obrigado também por estar com a gente. E ao mesmo tempo, como é que fica o teu coração? Eu perguntei para a mãe, pergunto para você também. Nesse sentido desse desenvolvimento fantástico da natação na tua vida e passando isso para outras crianças e outras pessoas. Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você nessa entrevista aqui, nesse bate-papo. Bom, eu acho que a natação mudou muito a minha vida. Tipo, talvez eu teria muitos problemas de saúde, de várias coisas, se eu não fizesse natação, por exemplo. E também, com certeza, em alguns momentos da minha vida, me salvou e a natação foi essencial para minha vida e eu gosto muito de fazer natação mesmo. De verdade, eu faço natação 3 vezes por semana, de sábado, segunda e quarta. Então eu faço bastante natação mesmo e gosto muito, é muito divertido mesmo. Puxa vida, então eu queria saber de você, com toda essa inteligência que o pequenininho Davi tem, Henry, como é que surgiu esse tipo de envolvimento referente principalmente ao afogamento infantil? Sim, bom, essa é uma geração muito conectada, né? Davi, ele via muitos vídeos no YouTube desde pequeno, né? E nas aulas de natação, todo mês de novembro tem o mês da segurança aquática, depois o Davi vai detalhar tudo isso. E nesse mês da segurança aquática, as aulas são focadas em sobrevivência, em como a criança pode, se ela cai na piscina,
com a roupa do corpo, porque normalmente no afogamento a criança não está numa roupa de natação, ela está com a roupa que ela está brincando, tal, ou está numa festinha infantil, tal. Então as aulas de natação, elas ensinam muitas técnicas de segurança aquática. E os professores de natação trazem de uma maneira muito forte para as famílias a questão da prevenção e os riscos de afogamento, para que a natação, as aulas de natação contemplem a prevenção do afogamento. E o Davi sempre muito impactado com essas aulas, e a gente começou a gravar essas aulas e colocar no YouTube. Então, com 3 anos, o Davi começou o primeiro canal de natação infantil no YouTube, do ponto de vista da criança. Então, ele narrava as aulas e ele mostrava as aulas de natação, e a gente fazia de uma maneira muito despretensiosa, muito mais para mostrar para a família e tal. Dos 3 aos 6 anos de idade, esse canal se tornou a maior referência de natação infantil no Brasil. Hoje é um canal que tem mais de 60 mil inscritos, mais de 20 milhões de visualizações. E com 6 anos de idade, o Davi, assistindo um programa de TV, descobriu um concurso de ideias de crianças por um mundo melhor. E ele saiu correndo pela casa gritando: um concurso de ideias! Ideias de crianças! E esse concurso de ideias levava as melhores ideias para o programa Shark Tank Brasil, que é um programa de empreendedorismo, né? E aí a gente mandou um vídeo dele explicando a ideia que ele teve, que se tornou, né, que foi o TubaGo, inicialmente um aplicativo. O Davi foi passando de fase nesse concurso de ideias, foi no auge da pandemia, em 2021, todas as reuniões e conversas com os diretores do programa através do Zoom, e as entrevistas, ele foi passando de fase até que ele teve, ele venceu o concurso e foi até o Shark Tank apresentar o TubaGo, né? Aí eu vou deixar ele contar um pouquinho também. Pode falar, Davi. Bom, foi isso mesmo que ele falou. Eu fui no concurso de ideias do Shark Tank. Foi bem cansativo, na verdade, lá, porque tinham vários protocolos para chegar, porque era época no auge da pandemia. Então, exame para entrar, exame antes, exame depois. E depois eu fiquei 6 horas, aproximadamente 6 horas esperando até eu ser chamado para apresentar. Foi bem cansativo, mas no final valeu a pena. Foi uma experiência bem legal. O TubaGo cresceu. Quer dizer, o TubaGo não existia ainda, mas a minha ideia do TubaGo cresceu muito. A gente quis tornar isso realidade, mesmo a gente não vencendo o Shark Tank. A gente tentou fazer isso uma realidade, e agora estamos aqui falando do TubaGo, que já é uma plataforma que com sucesso, ainda não com muito, mas que a gente conseguiu fazer a plataforma, então estamos construindo ela e fazendo ela ficar maior cada vez mais. Então foi uma experiência muito legal ir lá pro Shark Tank. Eu ia te perguntar o seguinte: na prática, como é que é essa ajuda? Ou seja, não apenas na internet, mas de maneira presencial também? Vocês, de alguma maneira, perto das pessoas? Como é que é isso, Davi? Bom, a gente já fez várias palestras, várias palestras em escolas, dia da família, escolas de natação. Eu fui até para outro país fazer essa palestra, que mais ou menos de outro país. Eu fui numa cidade que faz divisa com o Paraguai, que aí a gente deu essa palestra que foi muito legal também. A gente já fez várias palestras, até na escola que eu estudo hoje. Eu não estudava quando eu fiz. Eu fiz a palestra lá sem saber de nada da escola. Aí, hoje, eu tô estudando na escola, porque quando eu fui lá, eu dei a palestra, me encantei com a escola, eu gostei muito. E aí eu comecei a estudar lá. E a palestra mais recente, né? A palestra mais recente que a gente teve, foi lá que foi uma das palestras com mais sucesso, auditório lotado. Foi muito boa essa palestra.
É a palestra mais recente, na verdade, não em escola, mas a não palestra mais recente foi no escritório da Disney em São Paulo. Eles foi nos uma convidaram, experiência a muito área boa de também. segurança do trabalho e recursos humanos, nos convidou para palestrar para os colaboradores. Então nós palestramos para todos os colaboradores da Disney no Brasil, em formato presencial e online, com intérprete de Libras. Foi muito legal como a Disney olhou para o tema e deu muita atenção, porque é um tema que tem impacto direto na família brasileira, né? A gente sabe que o afogamento é a primeira causa de morte de crianças de 1 a 4 anos no Brasil, né? E uma das primeiras entre adolescentes, entre crianças de 5 a 9. Mais de 60% dos casos ocorrem dentro de casa, no ambiente familiar, e poucas pessoas sabem disso. Então existe muito desconhecimento, e quando as pessoas não conhecem, elas ignoram os riscos, né? Então, fechando essa resposta, além do ambiente digital, a plataforma realiza palestras em escolas, em empresas, já fomos em bancos, em institutos. Temos um teatro de fantoche também, que o Davi interage com um tubarão, com o tuba, para as crianças menores, né, que não vão se conectar muito bem na palestra, que é uma coisa um pouco mais, uma criança maior, mas para as crianças pequenas temos o teatro de fantoches, e agora estamos avançando com livros educativos. A Aline acabou de escrever um livro que vai ser lançado na Feira do Livro aqui em Ribeirão Preto, e também materiais como jogos, né? Então a gente tem, por um lado, o trabalho no ambiente digital com a plataforma, mas também a gente acha muito importante a experiência física de levar também essa mensagem da prevenção. Aline, acima de tudo, salvar vidas é o que mais importa. Sim. Mas estou errado ou não? Há cerca de 30, 40 anos a gente não sabia desses números muito tristes que aconteciam no Brasil. Ou seja, a própria internet foi atualizando todo mundo a ponto de que nós, né, tivéssemos esse tipo de consciência. Sim. Sim, nós mesmos, né, como pais, a gente foi começar a ter a noção desses números com o Davi, com essas aulas de natação, com o envolvimento que a gente começou a ter nessa área, né, indo para os congressos com o Davi e nos aprofundando e conversando com professores, a gente foi tendo a real visão desses números. Então são números assim que são, na maioria das vezes, omitidos ou subestimados, né? Então a gente não tem a real noção. Então a plataforma vem também para esse tipo de informação, né? Para ver o quanto é importante essa questão da segurança, né? De estar atento às crianças e que às vezes o pai não tem, né? Essa percepção, na maioria das vezes, que a gente vai ter realmente quando é falado, quando é exposto, que a gente vê, inclusive nas palestras, nas presenciais, que os pais falam, nossa, mas tudo isso acontece, isso, quer dizer, não tem essa noção que a gente passou a ter participando mesmo desses lugares, né? Davi, são quantas crianças que acabam falecendo por dia no Brasil? E, ao mesmo tempo, qual é a faixa etária? Qual é a idade dessa galera? Bom, a faixa etária que mais morre crianças de afogamento é do 0 a 4 anos. De 1 a 4 anos, mais ou menos. Por quê? Porque as crianças de 1 a 4 anos podem se afogar com muitas coisas. Com aquelas caixas de isopor que ficam o gelo depois de um churrasco, aquele gelo derrete, a criança pode cair naquilo lá e não conseguir levantar depois, pode cair num balde e ficar com a cabeça lá e não conseguir voltar. Quer dizer, não é especificamente na piscina, na praia, não, é muito mais abrangente. Não, muitas crianças morrem afogadas em casa mesmo. Não é só em rio, praia, mar. Óbvio que você tem que ficar atento também no rio, na praia e na piscina, mas também você tem que mas também com criança pequena, você tem que ficar de supervisão em qualquer ambiente aquático, porque a criança pode se afogar em qualquer lugar que tem água, pode se afogar numa bacia, qualquer lugar mesmo, na privada, qualquer lugar. Na própria privada pode acontecer isso? Sim. Mas em razão do quê? Porque, na verdade, poucas pessoas têm essa informação, mas o afogamento ele acontece
com 2 centímetros de água, 2,5 centímetros de água, dependendo da idade da criança, e em poucos segundos. Uma criança de até 30 quilos se afoga em menos de 30 segundos. Então, se a gente for falar isso, por exemplo, eu costumo dizer, né, se a gente estivesse na Praça 15, chamasse aqui um grupo de 10 pais, eu te garanto que talvez um tenha essa informação, no máximo. Então essa é uma informação que é muito pouco falada, por isso que a gente fica muito feliz quando a gente tem uma oportunidade como essa. O afogamento, ele vira notícia, infelizmente, quando o afogamento acontece, e nós existimos para virar notícia boa, para que ninguém vire notícia ruim. Então essa informação ela é extremamente relevante para que quanto mais pessoas saibam esses dados, esses números, certamente elas vão tomar as atitudes de prevenção, que são extremamente simples, e o afogamento vai ser reduzido, ou até nosso sonho ser, quem sabe um dia a gente não fale mais de afogamento no nosso país. Na bacia, na privada, o que é que acontece para uma criancinha sofrer esse afogamento, ou talvez até no próprio chuveiro? Sim. Como é que ocorre isso? A criança, ela é muito curiosa, né? Sim. Então, principalmente nessa idade. Então, ela tá ali gatinhando, ela tá ali brincando, e ela vai ver o que tá ali, né? Tá ali na bacia, o que tá ali sobe, né? Começa a se segurar para ficar em pé num vaso sanitário. Quer dizer, numa dessa, ela pode escorregar, ela pode ir, né? Desequilibrar, porque a cabecinha da criança, ela é maior também, né? Do que o corpo. Ela é mais pesada do que o corpo. Então, ela desequilibra e cai. No que ela cai, ela não consegue voltar. Então é onde ocorre o afogamento. Se não tiver alguém ali supervisionando e para tirar essa criança a tempo, é onde acontece o afogamento. Então, às vezes, a mãe, uma fração de segundo, a mãe ou o pai está dando banho na criança, né, numa banheira. Eu vou rapidinho pegar, né, o shampoo que está no outro cômodo, eu vou... Na hora que volta, a criança já está afogada. Que é muito rápido. São poucos segundos. E é silencioso. A criança ela não vai gritar. Ela não vai, sabe, fazer algum som que a mãe vai perceber e correr, né? Porque é algo silencioso. A criança, né, enche o pulmãozinho de água, então ela não consegue, né, gritar. Então é um momento que ninguém vai perceber, infelizmente. Davi, como é que você teve essa força, essa sensibilidade, esse conhecimento, esse envolvimento para poder colocar isso em prática para que o Brasil possa acordar? Bom, tudo isso começou com as aulas de natação. Que todo mês de novembro tem o mês da segurança aquática. Aí na minha escola de natação tem aulas especiais, os professores não indicam segurança. Aí eu pensei, quando eu tive a ideia do Tubagol, como as crianças que não fazem natação não têm esse acesso à natação, a essas informações, vão saber disso. Aí eu tive a ideia do Tubagol, aí hoje estamos aqui e a gente já fez vários cursos da plataforma Tubagol, a gente tem joguinhos e depois a gente explica melhor sobre o Tubagol e foi isso que a origem do Tubagol mesmo. Meu pai também já explicou como foi o nome. Parece incrível, mas o nosso tempo já está, né, quase que encerrando. Sim. Eu queria saber de vocês, quem está nos acompanhando, como saber mais detalhes, como acessar alguma forma de poder ter mais esclarecimentos. Perfeito, é bem simples. www.tubagol.com.br é uma plataforma gratuita, extremamente democrática, todos podem acessar. E como que a gente ajuda a prevenir o afogamento? A plataforma tem 10 cursos gratuitos com os melhores professores do Brasil e do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Prevenção de afogamento infantil, gravado em Ribeirão Preto com o tio Arthur. Prevenção de afogamento infantil em inglês e espanhol. Fomos convidados por o coach Robert Strauss, gravamos em Miami, a convite dele, na academia dele. Ele é a maior referência em prevenção de afogamento do mundo, uma das maiores. Músicas para gostar de água, piscina segura, piscina saudável. São 10 cursos na plataforma. Prevenção, primeiros socorros infantil com o Corpo de Bombeiros de Brasília. E a plataforma ela é bem completa, jogos e busca de professores e academias por CEP. Nós temos agora, inclusive, um vídeo, Sim, rapidinho, para que todos nós possamos acompanhar como é o dia a dia. Vamos lá. Dentinho, os primeiros passos, a primeira... 4 crianças morrem afogadas por dia no Brasil. O afogamento é rápido e silencioso, mas pode ser evitado.
primeiro show, a primeira medalha. Contra o afogamento, lembre-se, a prevenção salva vidas. É isso então. Então eu quero agradecer as presenças de vocês pela forma tão gostosa e gentil de poder levar isso, né, para todo o Brasil, até quem sabe para o exterior, desse perigo constante que é essa questão dos afogamentos, principalmente dos pequenininhos e pequenininhas. Aline, obrigado por estar conosco. Que agradeço. Henry, muito feliz por ter você com a gente. E ao mesmo tempo, Davi, parabéns. Alguém tão pequenininho, com 10 aninhos, com essa sabedoria fantástica. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Tiagão, estamos quase encerrando o nosso horário aqui, o nosso Conectado agora toda terça e quarta-feira, os mesmos dias, os mesmos horários, terça e quarta-feira, a partir das 14h30, aqui tentando levar muita informação na TH+ TV. Amanhã, de volta com você, onde quer que você esteja, oferecimento de Bálsamo Alimentos e 5 comerciários, sempre ao nosso lado. Bem-vindo ao Grupo Bálsamo, uma referência em qualidade e inovação no setor de amendoim desde 1995. Conheça nossas 3 unidades que trabalham juntas para oferecer o melhor para você. Essa unidade é responsável pelo recebimento do amendoim direto da roça e pela fabricação de sementes de amendoim certificadas. Aqui realizamos a secagem, pré-limpeza e beneficiamento, garantindo que o produto chegue até você com a máxima qualidade. Nossa operação conta com 300 colaboradores dedicados e comprometidos com a excelência. Nossa unidade de seleção é onde os melhores grãos são cuidadosamente escolhidos, tanto para o mercado interno quanto para exportação, além de produção de doce e snacks que chegam a todo o Brasil. Com certificação internacional no processo de blancheamento, reforçamos nosso compromisso com a qualidade. E na nossa fábrica de doces, inaugurada em 2001, transformamos o amendoim em deliciosos produtos presentes em todo o território nacional. Cada receita carrega o cuidado e a tradição da nossa marca. Bálsamo é mais do que uma produção. É uma história de dedicação, qualidade e paixão pelo que fazemos. Desde 1995, nossa trajetória é marcada pelo compromisso com a excelência. Obrigado por confiar em nós. Juntos levamos o melhor do campo até você. Bálsamo Alimentos. Sabor que faz bem. Qualidade que você confia. Olá, comerciárias e comerciários. Quero convidá-los para conhecerem o trabalho que o 5 Comerciários realiza em prol de toda a categoria. Além da proteção e conquistas ao direito trabalhista, nos empenhamos em promover oportunidades de lazer e convivência ao comerciário e sua família. São 87 anos de lutas e conquistas. Vocês são o nosso maior compromisso e razão de existir.